A queda de Bolsonaro continua acentuada e com ele também cai o PIB brasileiro. O PIB que demorou 3 anos para se recuperar, está a 1,3. Isso são o resultado de todo o produto interno bruto que circula no país. Eu já disse que nós temos um produto, algo que é produzido no país e que circula no país ou muitas vezes é exportado para fora. É disso que vive um país, da produção e da distribuição desse produto. Seria o produto interno bruto, o PIB. Só que devido a uma má gestão, uma má aplicação dos recursos públicos, numa coisa que eu sempre disse, chamei de rentismo, porque quando o PIB, quando o dinheiro é aplicado no mercado financeiro internacional, quando ele é aplicado apenas em questões rentistas de gente que quer ganhar, que quer apenas ganhar, em vez de fazer uma aplicação no Fordismo, que seria o tipo de aplicação que o ex-presidente Lula fez no seu governo. E durante 8 anos esteve à frente do poder, administrando o dinheiro público de uma forma em que ele chegasse na mão do pobre, porque na verdade quem faz o dinheiro circular é o pobre, porque o pobre, tudo que ele recebe, 50% vai para imposto, 50% vai para o supermercado, vai para as padarias, vai para pagar o aluguel, vai para movimentar a sua comunidade. Quando esse dinheiro não chega na mão do pobre, não há nada. Ele não tem como fazer nada. Ele está fadado a ficar com fome e quem vende está fadado a não vender. A barbearia fecha, a padaria fecha, o salão de beleza fecha, tudo fecha, porque não há uma preocupação com o pobre no país. Então, a cada dia o governo vai caindo mais e mais. E no pós-pandemia haverá um problema muito sério, muito grave, infelizmente. Infelizmente, porque no pós-pandemia não há plano, não há planejamento público para a recuperação da economia brasileira. Porque o presidente da República bate força, mede força com os governadores e prefeitos dos municípios. Em vez de ele propor um pacto de unidade, não, ele afronta o Superior Tribunal de Justiça, ele afronta os governadores, ele afronta os prefeitos, ele afronta todo aquele que não canta conforme a música que ele quer. Ele impõe um certo tipo de ditadura na democracia, porque ele usa a democracia para se defender, porque ele diz, não, eu tenho direito, porque eu tenho direito de ir e vir, eu tenho direito de falar, de livre opinião, ele xinga, ele esperneia, ele faz tudo permitido dentro de uma democracia, mas tentando derrubar a República, tentando derrubar as instituições que já estão lá.
A república significa a res pública, que significa cuidar das coisas públicas. É uma instituição que cuida da coisa pública. A coisa pública é o que? É o INSS, é a Justiça Federal, é o Superior Tribunal Federal, é o Congresso, é o Senado. Todas essas instituições, elas precisam ficar de pé. É como eu, quando pastoreio uma igreja, e no regime de itinerância, eu posso ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse era o regime metodista, e algumas denominações usam esse regime, e quando eu for embora, essa instituição, essa igreja tem que estar de pé, porque o pastor passa, mas a igreja permanece, a congregação ela permanece. Porque quem ajudou a construir aquela congregação foram os membros. Quem ajudou a construir o Brasil foi o povo, e não os políticos. Os políticos vão passar, o povo permanece, a instituição tem que permanecer para dar suporte ao povo. Ao exemplo do INSS, ao exemplo do SUS. Se não tiver SUS, o pobre não tem onde recorrer quando ele está doente. Ele não tem como pedir uma medicação. Então, quando se destrói a república ou a coisa pública através da democracia, usando a democracia, não é uma ditadura, é simplesmente usar de uma democracia para derrubar a república. Ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos cai porque um presidente quer derrubar tudo, sendo que o mandato dele é transitório, talvez não chegue a 2 anos. Lembra quando o Collor também tentou fazer isso e acabou impeachmentado? Lembra das privatizações da Vale, da privatização da Ferriaço e outras empresas brasileiras que foram privatizadas? E no final, hoje nós não temos mais. Lembra que quando Brumadinho houve aquela tragédia, tinha-se dificuldade de processar os donos da empresa, porque eles não são nem brasileiros, porque foram estrangeiros que compraram a Vale do Rio Doce, que hoje é, se eu não me engano, Samarco. Então, isso é destruir a república, a coisa pública, através da democracia. Ele usa a democracia, ele não quer ser ditador, ele quer usar a democracia para desfazer a república. Porque marinha, exército, aeronáutica não vão atrás dele. Então ele procura, através de jogar um contra o outro, para destruir a República Federativa do Brasil. É assim que a gente chama no direito. República Federativa do Brasil. É uma República Federativa Democrática do Brasil. É uma república, ela é federativa, ela tem a instituição federal, ela é democrática porque todos são iguais perante a lei, e ela é brasileira, não podendo de maneira nenhuma se dissociar. Por exemplo, o Nordeste não pode se separar do Sul, o Sul não pode se separar do Norte. Por quê? Porque isso são cláusulas pétreas que não permitem. Lembra que no governo Fernando Henrique, o pessoal do Rio Grande do Sul quis criar o país dos Pampas, porque eles são brancos, estão mais perto da Argentina, têm olhos azuis e são produtores de gados, e são agricultores ricos. Então eles achavam que eles poderiam separar o Brasil, porque não concordavam com o Nordeste, que em contrapartida é pobre, e algumas regiões do Norte, como região amazônica, são pobres, algumas tribos
são pobres, indígenas são pobres, não tendo a estrutura econômica que eles tinham. Então, baseado nisso, Fernando Henrique, o que aconteceu? Na Lei de Segurança Nacional, o Exército foi para lá. Fernando Henrique não criou briga, não fez nada. Inclusive, entraram no sítio do Fernando Henrique uma vez, lá em Minas Gerais, comeram lá na geladeira do Fernando Henrique, e ele não fez nada, simplesmente. Ele foi lá e pediu que o Exército fosse para lá. Se houvesse um golpe de Estado contra as forças democráticas, contra o Bolsonaro, ele chamaria o Exército. Mas por que ele não chama? Porque, na verdade, quem pretende dar o golpe contra a República é ele. Quando ele mina a República. É aquele velho ditado: se eu não posso mandar em Roma, eu boto fogo em Roma. É essa visão que o Nero teve, que Hitler teve, que disse também. Hitler também disse a mesma coisa. Se eu perder a guerra, a Segunda Guerra Mundial, queimem Berlim, queimem o Reich, queimem a capital, destruam a capital. Mas ele não conseguiu esse intento. E hoje, os alemães não querem nem saber falar de nazismo. Porque o país ficou manchado, principalmente por aquilo que nós chamamos a Noite dos Cristais, onde eles destruíram 250 sinagogas judaicas, mataram 6 milhões de judeus, foram covardes, através de um homem que achava que deveria seguir uma visão platônica de conceito ariano, que aquela raça era uma raça pura e todos os outros estavam contaminados. E entre eles os judeus. Imagine. E isso nós estamos vendo acontecer no Brasil. A cada dia Bolsonaro se levanta contra uma instituição. E o final disso tudo é que a economia, depois da pandemia, imagine que antes da pandemia nós já tínhamos dificuldades com 12 milhões de desempregados. E agora, pós-pandemia, nós já temos milhares de pessoas desassistidas, inclusive pessoas passando fome. Tentando ainda conseguir nas filas os R$600. Embora existe fraudulentos que estão, empresas fraudulentas que estão tirando R$600 que é do pobre. Infelizmente, isso também é verdade. Mas nós aguardamos que muito em breve haja um impeachment. E se o Mourão assuma, o outro assuma, o Rodrigo Maia assuma, mas que o nosso país ele possa ter políticas públicas que venham garantir os próximos 10 anos do nosso país, porque depois dessa pandemia vai ser difícil. Olha, gente, e Bolsonaro está brincando, por quê? Lá nos Estados Unidos, ontem, um policial branco matou um negro, sufocando com seu joelho. E hoje, nesses dias, houve uma explosão de saques e violência porque mataram um negro. Se o Bolsonaro continuar nessa missão, já temos mais de 30 mil mortos no país, no pós-pandemia, ele vai ter muita dificuldade com a própria população e muitos que votaram nele, muitos bolsominions que votaram nele, que perderam seus parentes, vão estar chateados.
não por causa da pandemia, porque ele não é culpado da pandemia, mas porque ele, sendo governador, presidente da República, sendo o chefe maior de Estado, ele não se preocupou com as vidas, e sim com a sua vontade própria. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e no pós-pandemia nós possamos nos unir e ajudarmos uns aos outros, como os kibbutz dos judeus, onde eles até hoje se ajudam uns aos outros. Que Deus abençoe a nossa nação.